E hoje é o dia da gula. Ela está diretamente ligada à falta de controle sobre algo que deveria ser usado apenas por necessidade, ou seja, alimento necessário para matar a fome. Apesar de ser considerada um dos sete pecados capitais, o dia da gula não tem nenhuma conotação religiosa, mas serve para alertar sobre um grave distúrbio alimentar, quando as pessoas consomem grandes quantidades de comida como uma compensação, porque se sentem sozinhas, incompletas ou fracassadas ou em alguma outra área da sua vida. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos a nutricionista Renata Kohler, que já está aqui conosco. Renata, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Deixa eu começar te perguntando, como é que a gente sabe o que é gula e o que é fome, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Então, fome, né? Fome de quê, né? Então, fome, existem alguns sintomas, algumas características que dá para identificar quando se tem fome, né? Uma delas, aquela sensação de ronco na barriga, pessoal que tem um buraco no estômago. Exato. Essa é uma das sensações de fome, realmente. Porque o nosso estômago, ele é um músculo. E quando ele fica em contração, é sinal de que realmente está faltando alguma coisa e ele está indicando que esteja com fome. Outra característica é a dor de cabeça. A dor de cabeça, né, quando se está com fome, também é uma característica. E fraqueza, aquele cansaço, aquela sonolência, né? São fatores que indicam que possa ser realmente falta de combustível, tá, de realmente comida. faltando o nosso combustível ali pra gente ficar de pé. E aí a gula? E a gula? A gula é vontade de comer, né? Eu gosto de falar, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho passado fome, Nutri. Eu disse, não, fome você não está passando, não. O que você pode estar passando é vontade de comer. Quando você, por exemplo, à tarde, né, começa com aquela sensação de, eu tenho fome, mas eu não sei o que eu quero comer. Isso é vontade, né? Muitas vezes é a gula, eu tô com fome, mas eu tô com vontade de comer um doce. E quais os fatores que levam à gula, né? Sistema nervoso, né? Ansiedade, às vezes está estressado com alguma coisa ou até mesmo deprimido, acaba levando àquela velha, né, sensação de vontade de comer um doce ou algum alimento que dê prazer. Alguma outra doença, Renata, pode levar a isso, além desses fatores emocionais? Tem alguma doença física que vai levar mais a essa vontade ou não? É muito mais psicológico mesmo? Pode também ter pessoas que estão, por exemplo, com a tireoide alterada, né? Que desperta, aumenta um pouco mais o apetite, alguma disfunção hormonal. Existem alguns outros hormônios também relacionados à fome, apetite. A grelina é um deles, né? E às vezes os hormônios não estando adequados pode levar a essa compulsão alimentar, né? Essa vontade de ficar comendo a toda hora. Tem gente já participando aqui, 98405-2073, participa com a gente. Meu Deus, como é que é? Nunca... Eu acho que ele quis dizer, meu estômago nunca ronca, fome nunca sinto, como pouco carne, acho que não prefere ovo e não come muita carne. Acho que a pessoa pode se identificar que é um bom exemplo. Talvez ela se alimente direito e aí não precisa sentir essa gula. Pode ser por esse lado também, Renata? Pode. Porque é claro que cada pessoa é diferente. Tem pessoas que sentem fome de tempos em tempos, que tem que comer pelo menos a cada 2 horas, a cada 3 horas. Porque comem menos, né, nas refeições. Outras consomem melhor, né? A proteína, né, como ele falou, ele não consome carne, mas ele consome o ovo. E o ovo realmente ele dá saciedade, né? A proteína em si, ela deixa a absorção, a digestão mais lenta. Então a pessoa ela fica saciada por mais tempo. Isso é muito bom para pessoas que têm essa coisa de realmente ter que ficar beliscando a toda hora, comendo um docinho, comendo uma balinha. É uma forma de amenizar essa sensação. Renata, você citou o exemplo do doce, né? A gente pode dizer que a gula é mais por doce ou não? Tem gula de tudo quanto é tipo. A minha não é por doce, depois eu falo qual é a minha gula. Eu acredito que seja o doce. O doce? Eu vejo que as pessoas, elas são mais gulosas pelo doce, né? Pelo chocolate. Acho que o chocolate é um dos principais, né? Aquela coisa de, eu preciso comer um doce depois do almoço. Mas sim, existe a gula, por exemplo, de pizza, né? Aqui muito comum na nossa região, né? Pizza, as pessoas desejam muito pizza. Então, acho que é da individualidade de cada um. Mas o doce, sim, com certeza. E você em casa, gente, né? Você tem fome de quê? Qual que é a tua gula? Eu vou dizer qual que é a minha. A minha é por salgado, assim, parece que é gordura. Deve ser gordura. Porque é tipo empadão,
Coisas fritura, sabe aquelas coisas, tipo, eu vou na festa, eu prefiro toda a parte do doce, né? Quando eu tenho vontade de comer, quando me dá a gula, né, que não é a fome, eu tenho mais vontade disso, assim. Eu sou um pouco diferente dos outros, então. Tem uma pergunta bem legal aqui, não se identificou, mas vamos lá. Fábio, boa tarde. Boa tarde. Compulsão alimentar, como saber identificar? É um outro problema daí, Renata, diferente de gula? Estão relacionados, né? Na realidade, é como eu falei, está relacionado ao sistema nervoso central, né? Ao lado emocional. Se você está desencadeando uma compulsão, o que é compulsão alimentar? É aquela pessoa que quando ela pega por exemplo, uma caixa de bombom, ela come a caixa inteira. Ou ela vai pegar uma pizza, ela vai comer a pizza inteira. Ela não come até não ver o fim, né? Isso é compulsão alimentar. E depois, normalmente, o que acontece? A pessoa ela fica com aquele peso na consciência, né? Com aquela sensação de por que eu, né? Bate o arrependimento. Isso é compulsão alimentar. Tem pessoas que desenvolvem uma compulsão de comer escondido, que ela não come em público, mas quando ela está sozinha, ela come compulsivamente e depois acaba, né? Para ver como isso mexe com a pessoa, né? Algumas características são essas, assim, se você realmente, você não come, mas quando você come em excesso, ou você não consegue parar de comer até o final, normalmente está associado. Renata, antes de eu responder o que as pessoas estão perguntando aqui no nosso WhatsApp, eu queria te perguntar as consequências da gula, né? Porque se a gente come sem precisar, tem consequências graves para a nossa saúde. Sim. Na realidade, a consequência, né? Porque a gula, consequentemente, leva as pessoas a comerem mais lanches, mais gordura, mais fritura, né? No caso ali, né? Como você falou, né? As frituras em gerais, os doces, e isso leva a aumento de sobrepeso, obesidade, né? Consequentemente, diabetes, né? Que é o aumento do açúcar no sangue, colesterol, pressão alta, né, dentre outros fatores. Todas as doenças muito graves que levam a outras doenças cardíacas, né? Então, a riscos de acidente vascular cerebral. Então, gente, é muito grave, a gente tem que controlar a gula. Deixa eu ler algumas perguntinhas aqui que vieram, ainda dá tempo de participar, viu? A Rosiane da Rocha, de Guatambu. E Rosiane, obrigada pela audiência, pela participação. Eu almoço e janto, mas logo tenho que comer de novo. Isso é gula ou falta de comer mais? Boa pergunta, Rosiane. E aí, Nutri? Verdade, boa pergunta. É falta de comer mais, né? As pessoas têm esse hábito, né? E normalmente as pessoas falam muito isso nas consultas. Mas, Nutri, eu como pouco. Eu não sei como eu engordo, como eu não emagreço, porque eu como pouco. E aí, muitas vezes, está o erro. Porque muitas vezes, você fazendo 2 refeições ao dia, não quer dizer que você está consumindo com qualidade, né? Às vezes está faltando nutrientes, né? Normalmente está faltando nutrientes, o que desencadeia o quê? Um metabolismo mais lento, consequentemente mais difícil de emagrecer, ou muitas vezes até levando ao sobrepeso. Outra característica é as pessoas elas não se dão conta. Às vezes elas falam, né, muito isso. Eu faço 2 refeições ao dia, né? Eu faço café da manhã, almoço e eu nem janto. Mas e ao longo do dia, né? Aquelas 4 biscoitinhos que você foi comendo ou aquela bala que você colocou no meio disso, né? Café com açúcar, né? O café com açúcar, porque muitas vezes você não está suprindo as necessidades, né? Com nutrientes e você só está consumindo calorias, né? Excesso de energia. Eu gosto de dar um exemplo que às vezes as pessoas falam, mas eu só como biscoito ou fruta no decorrer do dia e eu não vejo resultado. Muitas vezes você comendo um pouquinho mais, né, complementando com um sanduíche, colocando nesse sanduíche, né, um frango desfiado, uma proteína com melhor qualidade ou um ovo cozido, você vai suprir mais as necessidades do teu metabolismo, você não vai ter tanta fome e teu metabolismo vai funcionar mais. Para a gente ter um metabolismo mais acelerado, a gente precisa comer mais. Comer mais ao longo do dia, mas com qualidade. Né? Saber o que comer, né? Exato. Tem uma pergunta legal da Zélia, que Zélia, obrigada pela participação. Esse negócio de gula não existe mais comigo. Depois que eu fiz reeducação alimentar, só consigo comer uma certa quantidade, o suficiente para saciar a fome. Não engordei mais, consigo manter o peso. Olha, Zélia, que legal, bom exemplo, né? Então aí a reeducação funciona mesmo, né? Exato. Renata, deixa eu te perguntar alguma coisa, tem até a ver com a reeducação que a Zélia falou aqui, que eu já ouvi dizer, eu só não lembro se é o açúcar ou a gordura, ou sei lá, tudo a mesma coisa,
quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. É isso? Se você comeu ali, tipo eu no caso, né, um monte de gordura e depois parece que eu sempre tenho fome, ele parece que aquilo me deixa com mais fome. Funciona assim mesmo? É que na realidade esses alimentos eles não saciam, né? Porque normalmente a fritura ela é feita com farinha branca, né? As frituras em gerais, né? Os salgados e o açúcar em si também, né? A base do alimento é farinha branca e açúcar. O problema é que isso eleva muito rápido o nosso índice glicêmico e ao mesmo tempo dá uma baixa muito rápida. E isso consequentemente vai fazer com que você tenha fome logo. Por isso que dá essa sensação de quanto mais eu como, mais eu tenho vontade. Uma dica para quem sente muito isso é introduzir mais alimentos integrais, né, ricos em fibras, né, os cereais, né, aveia, a própria farinha integral, porque isso vai dar mais saciedade e consequentemente ameniza essa vontade de ficar a toda hora comendo. A Eva, que está participando aqui com a gente, disse que desde que começou a pandemia estou com 70 quilos, não engordei nem emagreci. Por que será? Mas tá achando ruim, Eva? E aí, Nutri? É que tudo depende. Se ela está se baseando por peso, né? Muitas vezes tem que avaliar a qualidade do peso dela, porque pode ser que ela trocou, né? Que ela está aumentando gordura e reduzindo massa muscular. Mas se ela conseguiu manter o peso, pelo menos é um fator positivo, né? Mas realmente tem que avaliar a qualidade, né? Renata, vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que rende um outro papo depois, mas que é uma curiosidade. E a gente está falando de gula, daí tem o desejo, que a gente fala das grávidas e tal. Esse desejo existe mesmo? Porque tem umas vezes que você tem vontade até de comer tijolo, aí dizem que tem a ver com falta de algum nutriente, é verdade? Sim, então, essa coisa do desejo é meio que um mito, né? Isso realmente, os estudos mostram que não existe desejo, né? Agora sim, essa necessidade muitas vezes que algumas gestantes têm de consumir tijolo, a terra mesmo, né? Indica sinal de deficiências mesmo de alguns nutrientes. Uma delas é o zinco, né? O zinco, o ferro. Então, muitas vezes esse desejo é falta de um nutriente. Claro que não vai comer tijolo, né? Procure um profissional, seu médico ou um nutricionista para estar adequando e avaliando realmente o que está em falta. Mas o doce, o açúcar em si, esses desejos, né, algumas gestantes despertam mais para o cítrico, né, para o azedo, que aí tranquilo, é mais do paladar mesmo, que como nós passamos por uma variação hormonal muito grande, né, o corpo da mulher passa por uma variação hormonal muito grande, então às vezes interfere nas próprias papilas gustativas, então essa necessidade muitas vezes de ir mais para o azedo é tranquilo, não quer dizer que seja um desejo. Tá certo. Renata, tem algumas perguntas aqui, mas a gente acabou falando de todas. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Juclécia Pereira, que tá assistindo Ver Mais, está mandando foto ali da TV. Obrigada pela participação, pela audiência. Renata, muito obrigada por ter vindo de Pinhalzinho, né? Isso. A Renata veio de Pinhalzinho para conversar com a gente aqui sobre esse assunto tão legal. Bom retorno e volte sempre. Obrigada. Boa semana.